Oi, pessoal! Caminhando para a parte final da classificação dos contratos. Então, a aulinha hoje continua nessa parte de classificação. Duas modalidades de contrato: contratos comutativos e contratos aleatórios. O primeiro, contrato comutativo. C-O-M-U-tativos. Comutativos. São contratos onde as suas prestações precisam ser equivalentes. Aquilo que A deve fazer deve ser equitativo com aquilo que B deve fazer. O comportamento de A não pode ser um comportamento muito mais forçoso, muito mais dispendioso, muito mais recheado de obrigações do que o comportamento de A ou do que o comportamento de B, e vice-versa. Acho que inverti as letrinhas. Quero dizer, as pessoas, pessoal, no momento que nascem o contrato, as partes vão saber exatamente aquilo que elas vão ganhar e exatamente aquilo que elas vão perder, tá? Os contratos aleatórios, por sua vez, são o inverso de contratos comutativos. Assim como eu falo esquerda, direita, cima, baixo, eu falo comutativo, aleatório. O aleatório é um contrato de risco, onde a alea está presente, não é área. Área em metros quadrados, não, nada a ver. É alea, A-L-E-A. Alea, A-L-E-A. O que é essa alea extraordinária? É a presença de uma zona de incerteza. São contratos, pessoal, em que a sorte está lançada. As partes não podem prever no momento da sua realização tudo aquilo que elas vão ganhar e tudo aquilo que elas vão perder. Exemplo, contratos de seguro de vida. É impossível saber quando a pessoa vai morrer, né? Tanto que o suicídio nos 2 primeiros anos é uma causa impeditiva do pagamento do benefício. Vejam que nós temos que explorar aí 2 artigos. O primeiro deles é o 458 e eu peço que vocês abram o Código Civil, eu também vou abrir aqui, no 458. Tá lá, dos contratos aleatórios, tá vendo? A partir do 458, dos contratos aleatórios. Se o contrato for aleatório, por dizer 458, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros cujo risco de não virem a existir, um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Nossa, pois é, né, gente? O que isso quer dizer? Isso é venda de esperança, artigo 458, pela doutrina do contrato, dos direitos contratuais, ele é conhecido como venda de esperança. Exemplo, contrato de safra futura. Imagina que eu estou comprando 5 toneladas de grãos. Ah, então quer dizer que não existam as 5 toneladas de grão, o produtor não conseguiu produzir isso. Eu sou obrigado a pagar as 5 toneladas? Depende, não é bem assim. O fato é que, se ele produziu 4,5, eu tenho que pagar as 5 e não tenho que pagar 4,5. Ué, mas por quê? Porque quando eu paguei aquele preço, parece que eu estou saindo perdendo, né? De uma certa forma eu estou perdendo um pouquinho, estou perdendo ali 500 quilos. Mas quando eu fiz o contrato, no momento da concreção negocial, eu assumi o risco. E eu estava sabendo que o contrato era aleatório. A alha está lançada, a sorte está lançada. Por isso eu paguei mais barato. Essa é a vantagem. Um outro exemplo de contrato aleatório, que é venda de esperança, é empresa exploradora de petróleo, nacional ou estrangeira. Olhem que interessante esse acórdão que retrata o 458 do Código Civil. Deixa eu achar o número dele aqui. Embargos em recurso especial 14868 do Rio de Janeiro. Foi de relatoria do ministro José Delgado, julgado em 9 de março de 2005, publicado no Diário em 18 de abril do mesmo ano. Pessoal, item 3 da ementa. Contrato de risco sem autorização legislativa, eles são chamados de contrato de risco. Contratos aleatórios também são chamados de contrato de risco. Então eu estou falando de uma empresa prestadora de serviço da Petrobras acusada de corrupção. Vejam que interessante. E o contrato, pelo tribunal, foi invalidado no dia 11 de setembro de 1979, nesse acórdão que eu trouxe para vocês aqui.
que foram partes Petrobras e Paulipetro, tendo em vista a ilegalidade reconhecida. Eu vou contar rápido, depois eu leio ali. Estavam procurando petróleo na areia da praia. Pera lá, professor. Petróleo tem em alto mar, não tem na praia. Eu sei disso, você sabe disso. O seu poodle toy, não tá mais na moda, né? Mas o seu cachorrinho, o seu pet, sabe disso. Ué, mas como é que é o nome disso? Fraude contratual, corrupção. Infelizmente, esses contratos de risco, pessoal, eles são contratos muito fáceis de você burlar. Porque sob a rubrica de que a parte assume qualquer coisa, tendo em vista que a alha está lançada, é fácil superfaturar o contrato. Percebe? Lembram da safra que eu tive que pagar as 500 toneladas que eu não comprei? Tudo bem. E só em 2014, quando deflagraram a Lava Jato, todos esses anos de corrupção. Existem autores nos Estados Unidos e também no Canadá, em Montreal, que um deles acho que é Omni Ben-Shar, na análise econômica a gente estuda isso, que eles falam que países com desenvolvimento de recursos naturais fartos, como é o caso do Brasil, tendem a ser corruptos porque criam sociedades estatais para administrar a sua riqueza. Só faltou ele falar Petrobras, né? Então, desde 1979, aqui a jurisprudência comprova a fraude existente em contratos com a Petrobras. Mas eu vou ler. Item 3 da ementa. Contrato de risco sem autorização legislativa e sem estudos aprofundados de viabilidade do êxito que foi assumido por administrador público para pesquisar petróleo em área não tradicionalmente vocacionada para produzir esse combustível. Em outras palavras, palhaçada. 5. A lei não autoriza o administrador público a atuar no exercício de sua gestão com espírito aventureiro, acrescido de excessiva promoção pessoal e precipitada iniciação contratual sem comprovação, pelo menos razoável, de êxito. Foram humildes, né? Falar que os contratantes assumiram um contrato com alha extraordinária por inexperiência, faz-me rir, né? Assumiram porque sabiam que não iam encontrar petróleo. Estavam superfaturando a Petrobras desde 1979. 6. Os contratos de risco para pesquisar petróleo devem ser assumidos pelo Estado em níveis de razoabilidade e proporcionalidade, após aprofundados estudos técnicos da sua viabilidade e autorização legislativa. Invalidação do contrato firmado em 11 de setembro, no dia 11 de setembro. Olhe a data que o contrato foi celebrado. Há quem diga que esse foi um dos primeiros contratos que a própria Lava Jato, como operação que iniciou com o ex-ministro Sérgio Moro, usou de parâmetro para dizer que o Brasil, desde então, perde com a Petrobras. Sabe, pessoal, rapidamente, há muitos anos atrás eu defendia privatização. Hoje eu já não consigo mais emitir minha opinião em relação à privatização. Privatização não estaria acontecendo isso. Isso é um fato, sabe? Mas poderia estar acontecendo coisa pior, como por exemplo agora, ninguém mais tem o controle do preço da gasolina, muito menos em tempos de pandemia. E a intervenção artificial sobre uma commodity, que é o petróleo, por exemplo, nem sempre traz com uma artificialidade de preço uma possibilidade real, né? Então, quero dizer, não adianta o governo falar, o litro do diesel vai ser 90 centavos. Se a refinadora pratica outro preço, se nos Estados Unidos, quando vão transformar isso em derivativo, praticam o preço em dólar, então é difícil o governo ter poupança para isso. Né? Tá cada vez mais difícil entender os efeitos econômicos dos contratos. Agora, o 459 não. Anotem aí, 459 é venda de coisa esperada, não é venda de esperança, é venda de coisa esperada. Vamos ler a lei? Se for aleatório, 459, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, opa, diferente, né? Terá também direito o alienante a todo preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá. E o alienante restituirá o preço recebido. Qual é a diferença com o 458? Nesse caso, no 459, a assunção do risco ela é parcial. Ou seja, ela se dá não enquanto a coisa como um todo, mas em relação à sua quantidade. Percebem?
Ah, vamos pensar nas sacas de soja? Podemos. Quero 5 toneladas. O que vier tá valendo? Não, não é bem assim. Se não vier nada, eu vou ter que pagar? Não, se não vier nada, o contrato considera-se desfeito. Percebem que aqui o risco é um pouco menor? Significa dizer o quê? O custo vai ser maior. Quanto mais certeza você tem num contrato, para você nunca mais ter dúvida em contratos comutativos e contratos aleatórios, pegue uma régua. 0 é 0 certeza. 100 é 100% de certeza. 0% de certeza, preço baixo, alta possibilidade de você lucrar muito com aquele contrato. 100% de certeza, preço altíssimo, baixíssima possibilidade de você lucrar com aquele contrato. Mas a garantia muitas vezes pode ser tudo aquilo que você procura. Um exemplo do contrato comutativo, em que as partes sabem exatamente aquilo que elas vão ganhar e perder, é o próprio contrato de emprego. O empregador sabe que vai receber o trabalho, o empregado sabe que vai receber o salário. Agora, contrato aleatório, bolsa de valores. Ah lá, Magalu, a ação tá R$10, mas de repente o investidor tropeça numa pedra no meio do caminho e a ação pula para R$200. O cara que tem 100 mil acaba de ficar milionário. E foi o que aconteceu. Né? É bacana saber mexer na bolsa de valores. Agora, ó, o 460 e 461. Venda de coisa existente sujeita a risco. Vamos para o 460. Venda de coisa existente sujeita a risco. Se for aleatório o contrato por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente o direito alienante a todo preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou de todo no dia do contrato. Volta o risco lá no alto agora. Quer dizer, garantia zero, né? Volta o risco no máximo. Pode ser que a coisa exista, mas ela está exposta a risco. Uma inundação acabou com todas as sacas de café. Paga o preço integral. Meu Deus, mas inundações acontecem. Chuva demais acontece. Era tudo que nós estávamos precisando. Vale a pena fazer esse contrato? Pense assim. Uma saca de café, vamos pensar uma bobeira aqui. $10. Ou uma saca de café, 10 centavos de dólar. Como? Uma saca de café, $10. Ou uma saca de café, 10 centavos de dólar. Mas é muito grande esse lastro, essa diferença. Olha o risco aí. Risco, pessoal, é vantagem. Aí que os bancos, quando chamam a gente para conversar, quando nos chamam para conversar, a primeira pergunta que o gerente faz é: que tipo de pessoa você é? Um investidor arrojado ou um investidor conservador? Alguém arrojado ou alguém mais pessimista, que tem mais os pés no chão? Né? Aí, a legislação trazendo uma série de instrumentos. Eu vou ler o 461 e eu explico os dois juntos. A alienação aleatória que se refere ao artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a coisa. De novo, né, pessoal? Em caso de dolo, não há que se falar em execução do contrato. É um vício do consentimento. Então, eu posso falar aqui, ó, adquirente compra a coisa que está sujeita a risco e assume o risco da sua existência ou não, total ou parcial. Mesmo sem existir no dia do contrato, será devido ao alienante todo o valor da avença. Exemplo, podemos falar com sacas de café, comprando a um preço muito reduzido do praticado pelo mercado. Qual é a vantagem disso? É um risco alto? Altíssimo. Lucratividade quando for vender. Ok? Agora, 467 a 471. Isso é uma hipótese muito especial. 467 a 471. Contrato com pessoa declarar. Vou ler o 467 para vocês e vou fazer uma explicação rápida. No momento da conclusão do contrato, o que é a conclusão? Início. No momento em que as partes batem o martelo e dizem: queremos fechar o negócio. 467. No momento da conclusão, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. O que é isso? Os dois primeiros dispositivos, 467 e 468, possibilitam que um dos contratantes, no momento da conclusão do contrato,
reserve a si a faculdade de indicar pessoa que em seu lugar vai adquirir direitos e assumir obrigações decorrentes do contrato. Por que as pessoas fazem contrato com pessoa a declarar? Imagine que eu vou fazer uma viagem para fazer um pós-doutorado no exterior. Deus abençoe. Um lugarzinho bom, deixa eu ver. Em Nova York. Não, Nova York não, porque tá feia a coisa, né? Quer dizer, tá feia a coisa em qualquer lugar do mundo. Mas meu sonho. Suíça. Já pensou? Vou fazer um pós-doutorado na Suíça. Quero vender meu carro. Para comprar um outro carro. Chego pro meu pai e falo assim, pai, eu vou te passar aqui uma procuração para que quando você fizer uma compra e venda do meu carro, você realiza o negócio daqui a 6 meses. Eu não vou estar no Brasil, estarei na Suíça fazendo um pós-doutorado, Deus abençoe, né? E naquele momento, nessa mesma procuração, nesse instrumento de representação, você fecha o negócio, bate o martelo lá na concessionária. Mas não é você que vai ter que pagar esse carro, sou eu. Entenderam? Porque quem está comprando? Meu pai ou eu? Quem está realizando o negócio é meu pai, mas quem vai pagar sou eu. Então, olha só, vamos ler novamente o contrato com pessoa a declarar. No momento que o pai do Carlos Coller compra um carro novo para ele, no momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa a que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. O pai do Carlos Coller fala, Carlos, não, sei lá, Mercedes-Benz. Hoje Suíça, Mercedes-Benz, hoje eu tô que tô. Imagina meu pai lá na Mercedes. Olha, eu assino esse contrato, mas não tenho nada a ver com isso. Não tenho esse dinheiro. Eu assino esse contrato, quem vai pagar vai ser meu piá, meu filho. E se ele não pagar? A pessoa que assinou tem algo a ver? Não, porque o contrato foi com pessoa a declarar. Agora, ó, o 468. Essa indicação deve ser comunicada a outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, da assinatura. Se o outro não tiver sido estipulado. Em outras palavras, não estipulou nada, 5 dias. Ou 20, 30, depende do que você for estipulado. Pode estipular mais que a lei? Super pode. Mas se não estipular nada, regra geral, 5 dias. Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Um contrato definitivo, que foi a compra e venda da Mercedes-Benz, por exemplo. Agora, ó, 469. A pessoa, nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. E 470, agora são regras básicas, né? O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários, se não houver indicação da pessoa, ou se o nomeado se recusar a aceitá-la, sacanagem, né? Pensou, eu mando uma mensagem pro meu pai lá da Suíça. Mudei de ideia, não quero mais, é teu, Mercedes. O que acontece? Se o meu pai não conseguir, não tá escrito na lei, mas é assim que funciona, provar que eu agi com dolo, ele vai ter que pagar o carro. Então é um risco fazer contrato com pessoa a declarar. É igual fiança, é igual calção, é igual aval. Ah, eu vou fazer pro meu filho, vou fazer pro meu pai. Tá, vou fazer pro meu melhor amigo. Não. Vou fazer pra minha esposa. Pode dar divórcio. Entenderam, pessoal? São situações muito delicadas. Item 2. Se a pessoa nomeada era insolvente, imagine eu, insolvente, e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação, meu pai que paga. E 471, se a pessoa nomeada era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Certo, pessoal? Então hoje vimos venda de esperança, venda de coisa esperada, venda sujeita a risco, contrato comutativo, contrato aleatório e contrato com pessoa a declarar. Muito obrigado. E até a nossa próxima, certo?